Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Por aqui é sexta-feira à tarde, uma tarde chuvosa. E hoje eu vim contar para vocês como que foi que surgiu a vontade de poder estar gravando vídeo aqui no YouTube, para estar mostrando para vocês o meu dia a dia, minha rotina, a minha família, para estar expondo, né, o porquê que eu decidi gravar. Então eu vou contar para vocês entenderem tudo, né? Então vamos lá. Quando eu era pequena, eu nunca gostei de televisão, gente. Eu fui uma criança que eu gostava mais de brincar. Então, pulava corda, amarelinha, boneca, corria na rua. Televisão, só quando tava chovendo eu ainda achava um tédio. Isso eu fui crescendo desse jeito, casei, tive a Júlia. E o meu gosto pela televisão nunca mudou. Então, sempre ficou assim. E eu nunca, assim, gostei de fazer minhas coisas dentro de casa e assistir, um exemplo, uma novela. Muito raro, gente. Muito raro acontecer isso. Eu admirava meu esposo, porque meu esposo ama filme. Nossa, eu queria muito gostar de filme. E quando eu era criança, meus primos amavam assistir Sessão da Tarde, eu odiava. E eu queria poder ter esse gosto de assistir televisão. E eu não tinha. E isso ficou. E aí, gente, o que acontecia? Eu sentia, né, vontade de colocar alguma coisa ali para mim poder estar fazendo, porque às vezes eu terminava de limpar a casa e eu ficava ali sem fazer nada, ansiosa. Aí foi aonde despertou a vontade de poder fazer um artesanato. E eu pesquisava no Google como fazer tapete, dicas de modelos de tapete, enfim. E ele me dava como sugestão o YouTube. Eu entrava no YouTube, assistia aquela videoaula e acabou. A Júlia, né, ela ia fazendo os aniversários, né? Um aninho, 2 aninhos. Então eu sempre queria fazer algo bonitinho para ela, mas eu não tinha condições. Então o que eu fazia? Eu colocava a mão na massa. Eu ia assistir uma videoaula de como fazer um bolo, uma videoaula de como fazer lembrancinhas, uma videoaula de como fazer docinhos, decorar mesas. E aí eu ia sempre no Google e ele me dava sempre me indicava aqueles vídeos, né? Como, faça uma lembrancinha lá no Google. E sempre me dava uma videoaula no YouTube. E isso, eu achava que o YouTube era para isso, gente. Né? Não achava que tinha outro tipo de coisa. E aí, gente, um certo dia, eu tava com a minha casa super bagunçada. Não faz muito tempo, viu? Eu descobri faz pouco tempo. Foi lá para 2017. Isso mesmo. Minha casa tava bagunçada, tava um caos. E aí eu parei, porque eu trabalhava, né, gente? Trabalhava, tinha as meninas. Aí eu parei e falei, será que tem alguém que tá na mesma situação que eu? Peraí que eu vou colocar no YouTube. Coloquei, gente. E, gente, apareceu tanto vídeo de faxina que eu amei. Ali foi amor à primeira vista. Eu me encantei. Pronto. Ali criou um vínculo entre eu e a televisão. Né? Porque eu pesquisei ali na TV e ficou. E eu gostava muito, gente. E ali eu fui me identificando, então eu achava, né, uma faxina ali, um jeito de arrumar assado, né? E assim foi indo. Então, gente, olha, como eu falei no vídeo anterior, eu sou católica, né? Creio em Deus. Mas esse negócio de signo, quando a gente é adolescente, vai na escola, que signo que é o seu? Que signo que é o seu? O meu é de virgem. E aí a gente acaba lendo algumas coisas sobre o signo. E, gente, tem muita coisa do signo que me acompanha, que é da minha personalidade. Então, eu digo que a organização, ela me acompanha. Eu gosto muito de organização. E, gente, perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista, né? Eu sofria muito com isso. Hoje eu já tô mais, mais assim, até depois dos gêmeos. Chorar porque eu não conseguia arrumar casa, chorar porque eu não conseguia arrumar um guarda-roupa, chorar por causa de tudo que era assim, que eu não conseguia arrumar do meu jeito. Eu eu ficava frustrada. E foi algo que eu tenho que lidar com isso até hoje, né? Que hoje tá bem melhor. Antes era pior, mas hoje eu tô conseguindo lidar. Mas às vezes é muito difícil, gente. Você querer fazer alguma coisa e não conseguir é muito frustrante. Mas eu tô, né?
eu tô indo, graças a Deus, tô indo bem. Mas é só para você estar me conhecendo, né? Eu tenho essa mania, né? E assim, amo organizar, sabe? E aí eu comecei a pesquisar no YouTube como organizar a gaveta. Nossa, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, eu tô amando isso, porque era coisa que eu gostava. E eu achava pessoas que também gostavam daquilo e estavam fazendo. Ai, gente, eu me identifiquei de uma tal maneira que eu amava. E aí eu comecei a ficar mais tempo na televisão. O meu marido começou a ter uma concorrente para poder, né, ficar ali ligada com a TV. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu gosto muito de conversar, de me expressar, de falar. E eu também achei pessoas assim. E eu me identificava demais, então eu fui amando, né? Enfim, quando foi para mim começar a querer gravar no YouTube, eu não tinha um celular, né, que tivesse uma qualidade boa, uma memória que desse, não tinha. Então, esse meu sonho foi adiando. Gente, eu trabalhava, né, como eu falei pra vocês já sabiam, eu trabalhava, então eu tinha, né, as coisas de casa, do serviço, minhas filhas, marido, então era uma vida muito corrida e aí eu não conseguia encaixar. E com a minha mania de perfeccionista, gente, eu pra mim nunca tava perfeito pra mim começar o vídeo. Eu sempre tinha que inventar alguma coisa, porque eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo, porque senão não dava certo, sabe? E aí, gente, surgiu, né, um desejo no meu coração, essa paixão aflorou porque eu pensei, o YouTube tem milhares de pessoas, de meninas que gravam igual eu tô gravando, né? Que eu, inclusive, eu me inspirei em muitas, né? São muitas que eu gosto de acompanhar. E aí eu pensei, imagina, né? Eu não vou gravar porque tem milhares, né? O que que eu vou fazer no YouTube? Então, gente, foi aí que surgiu. Eu pensei, você tem seu jeito de fazer as coisas, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, na verdade. Às vezes a sua maneira de fazer é mais fácil do que a minha. E às vezes a minha maneira é mais fácil do que a sua. E assim a gente vai dividindo experiências, né? Não? Às vezes eu faço um bolo e coloco um, um, um exemplo, tá? Eu coloco uma milharina ao invés de fubá e fica muito bom. E aí você vê e você vai fazer em casa e dá super certo, né? Às vezes eu uso aqui um método de dona de casa ativado para ver como que eu faço as minhas coisas aqui. Você fala, opa, eu vou começar a fazer desse jeito. Ou então eu vou começar a fazer ali. Você vê uma prateleira que eu coloquei diferente em algum lugar, você já vai se inspirar. É assim, gente, sabe? É assim. Então, não é só dona de casa, assim, não é só gravar. É poder compartilhar aquilo que eu acho fácil, aquilo que eu acho que vai dar certo, né? Para outras pessoas estar vendo, né? Como um armário de cozinha aqui que meu marido tá fazendo. Gente, a gente gostaria muito, sabe, de poder ir na loja e comprar, né? Um armário e colocar ali. Nossa, seria um sonho. Mas a gente não tem condições. E graças a Deus a gente tem madeira, né? Que o que aconteceu? Eu comprei o guarda-roupas e o guarda-roupa veio com a porta com cor errada, eu pedi para trocar, eles trocaram e não levaram de volta. E aí ficou. E meu marido, graças a Deus, com a inteligência dele, tá fazendo os armários. Então, gente, eu tô mostrando para vocês, né? Para quê? Vai ficar aqui como uma recordação, né? Nossa, olha o tempo que você fez o armário. E também, gente, para inspirar outras pessoas. Às vezes as pessoas têm madeira e quer fazer alguma coisa, pode usar o meu armário como exemplo, né? Enfim, é isso que, né? Um dos primeiros que eu pensei, né, em gravar minha rotina é em poder dividir e compartilhar esses momentos, que assim como me ajudou, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, não é verdade? Outra coisa também, depois que eu tive os gêmeos, eu fiquei muito sozinha, né? Então, assim, cuidando deles, cuidava da casa, era deles, era da casa, eu não via ninguém de fora, não conversava com ninguém, porque eu tava ali sempre, né, tentando fazer minhas coisas. Aí o que aconteceu? Eu ficava muito quieta, muito triste, porque eu queria conversar com alguém adulto. Queria poder extravasar, falar, blá, 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 igual eu tô falando aqui, né? E, gente, isso daqui pra mim foi muito bom, porque é real.
Eu sempre me mantenho ocupada. Isso para mim é maravilhoso. Eu gosto demais disso. Não gosto daquele sossego. Eu gosto de me sentir útil, né? Então, faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz isso. Quando eu tô descansando, gente, eu tô editando um vídeo. E aqui tá conversando com vocês é muito bom. É muito bom estar conversando aqui com alguém, né? Que eu sei que vocês estão aí, estão me escutando. E é muito bom. E, gente, assim, esse desejo do meu coração não veio de agora. Já veio de muito tempo atrás. Então, quando, né, eu gravei os primeiros 5 vídeos que estão aqui no canal, eu tentei naquele tempo, mas eu não consegui. Naqueles dias eu gravei aqueles 5 vídeos, não estava trabalhando, estava afastada pelo INSS, porque eu tinha operado o joelho, né? Eu rompi o menisco e fiquei 2 meses em casa após cirurgia. E aí, gente, eu não gravei antes, né? Um período que eu estava feita a cirurgia, porque eu estava me recuperando, eu andava de andador dentro de casa, eu não podia ficar muito tempo em pé, então eu mantive o meu repouso ali certinho. Quando eu comecei, né, a me virar, eu falei, eu vou gravar pro YouTube, né? Aí eu ganhei o celular do meu esposo e aí foi melhor e comecei a gravar. Mas, gente, logo em seguida eu voltei a trabalhar. Aí tá, eu falei, eu vou continuar porque é isso que eu quero. Então, lá tem, né, minha rotina de dona de casa que eu fazia, tem até o tour pela casa, né, que eu fiz lá que eu morava. E, gente, só que eu não dei conta porque era trabalho, era casa, era os filhos, era marido e também era eu. Eu também comecei a fazer academia para mim poder fazer fortalecimento do joelho. E aí, gente, minha rotina ficou muito corrida. E aí eu falei, eu tenho que ter um tempo para mim descansar, eu tenho que ter um tempo para minha família, eu não vou gravar agora. Aí eu deixei ali quietinho, né? Aí quando foi depois, né, que eu engravidei dos gêmeos, gente, eu tava trabalhando, né? Como eu falei no relato, eu não tinha condições para mim poder estar gravando, porque eu também, né, eu, era muita coisa, eu falei, nem vou tentar. E depois que eles nasceram, gente, eu não, é, não tinha psicológico, né, para poder gravar, porque como eu falei, né, eu sou uma pessoa que o perfeccionista sempre tá ali junto comigo. E eu sempre tentei fazer tudo da melhor maneira possível que eu conseguisse, né? Então, eu me cobro demais. E se eu começasse a gravar vídeo, eu não ia conseguir dar conta de outras coisas, né? Então eu ia começar a deixar eles de lado, ia dar mais atenção para casa. Aí eu falei: "Ah, não, é melhor não. Deixa pra frente". E gente, quando eu vi que foi o melhor momento, eu peguei a câmera e fui gravar. Mas eu sou muito tímida. Sou muito tímida. Eu gosto muito de me expressar, eu gosto muito de conversar, mas eu sou tímida. Eu morro de vergonha, gente. Inclusive, quando eu vou no mercado, eu morro de vergonha. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim e aos pouquinhos eu vou me soltando. Mas eu tenho muita vergonha. Eu comecei a gravar YouTube por causa do dinheiro. Gente, a gente não sabe, né? Aqui a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, a gente não conhece. Eu estou aqui, gente, porque eu gosto mesmo, sabe? Queria muito que desse certo. Nossa, eu tô aí lutando. Mas, né? Só quem sabe o futuro a Deus pertence, né? Então, se vai dar certo, se não vai dar certo, só Deus é quem sabe. Eu tô aqui fazendo a minha parte, vou aqui gravar meus vídeos, vou aqui mostrar minha rotina, vou compartilhar com vocês, né? Porque esses vídeos que eu estou gravando são vídeos, na verdade, que eu gosto de assistir. Então, pessoal, é por esse motivo que eu comecei a gravar vídeo no YouTube, né? Eu tô muito feliz, né? Muito, muito animada, né? Em poder estar aqui gravando e mostrando e a minha rotina, meu dia a dia, né? E eu estou muito feliz de dividir isso com vocês. Eu espero que vocês, eu espero que vocês gostem, né? Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela força de cada um de vocês. Um grande beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!